Então agora a gente tem essa nova explicação para o sinal UOL. É uma coisa que pode ter causado o sinal, não significa que, olha, descobrimos que realmente foi isso. As curiosidades ainda, que os mistérios que existem no espaço, no universo e próximo, e em determinado momento ele fala, tem um monolito numa estrela de Marte, numa lua de Marte. E se perguntar sobre coisas que talvez a ciência não tenha olhado e pesquisado. Então a gente tem um físico como a Avilobe que está indo atrás dessas coisas. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca odissou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá para você, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz para você projetos, pesquisas, cientistas, experiências e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboticasol, Gustavo Cornaccione. Como estás quente, meu caro Gustavo? São agora, no momento dessa gravação, 5 para as 9, tá sol aqui. E quente, né? Principalmente. E quente. Muito quente. Nunca não esteve quente. Nunca não esteve quente. E lá, em Saunaté, o paraíso do nosso caro Fox Moldor de Taubaté, Eduardo Oliveira. Como estás? Mais um dia na sauna. É uma sauna defumada. Mas tudo bem, a gente vai seguindo. Meus amigos, eu não aguento mais. Olha como está a minha voz, cara. Olha a situação da minha voz. Eu não aguento mais fumaça, eu não aguento mais calor, eu não aguento mais fazer lavagem nasal. Eu não aguento mais tomar remédio e puxar. Eu não aguento mais. Que conste nos autos que enquanto o Vini reclama que não aguenta mais fumaça, o Guto está gravando Filha da mãe. Fumando. Ai, que caramba, cara. A gente morrendo de fumaça e o cara fumando. Já que é pra morrer, né, Guto? Na verdade, essa fumaça que tá chegando aí sou eu, né? A nossa Maria Fumaça do podcast O Contato. Meus amigos, a gente não aguenta mais esse calor, esse tempo terrível. Tá bem difícil. Estamos vivendo apocalipse. Estamos vivendo o Apolabix, né? O Apocalipse. Apocalipse, né? A Joelma no cavalo do Apocalipse. Tá quente, cara. Tá quente demais e estamos sofrendo, mas estamos aqui para fazer mais um episódio para vocês. Depois de um episódio maravilhoso com o Dr. Arthur Gatti, um grande abraço pro Dr. Arthur Gatti, um episódio que o pessoal gostou bastante, foi um bate-papo bem resenha sobre ufologia, sobre medicina, então se você não ouviu, busca aí o nosso episódio com o Dr. Arthur Gatti, e foi muito legal, foi um episódio excelente que deixou ali possibilidades para vários outros episódios com ele que... Tem gente que achou o episódio meio desagradável. Com esse termo, desagradável. Vamos deixar nessa, né? Eu acho curioso, né? Episódio desagradável. O episódio ruim é uma coisa, agora desagradável, tipo que o episódio fede, sabe? Alguma coisa. Tem um gosto ruim, a pessoa sentiu um gosto ruim ouvindo o episódio. Foi retirado um implante da pessoa no meio do episódio. Enfim, meus amigos, e hoje nós faremos um episódio daquele jeitinho mais tranquilo que nós gostamos de fazer, trocando ideia nós três, para poupar também um pouco as nossas vozes, porque tá tenso
esse clima de meu Deus que, olha, a gente não aguenta mais. Esperamos que quando esse episódio for ao ar, já tenhamos um alento nessa poluição do ar e que fique também o nosso apelo aí, cara. Nosso papo é sobre ufologia, mas a gente sempre acaba entrando num papo mais... falando, né, do que essas inteligências querem, quais seriam as intenções, o porquê de estar vindo, como tá vindo, o que é, da onde que tá vindo, enfim. E uma das coisas que a gente sempre acaba batendo, né, até quando a gente fala de casos e tal, e aí vem as mensagens, né, sempre falando sobre o planeta, cuidar do planeta e tal. Pô, mas é uma coisa óbvia, né? Olha o que tá acontecendo com o nosso país nesse mês e durante o ano inteiro, né? Os ETs estão vindo aí falando pra gente cuidar do planeta faz uns 70 anos. Não tá adiantando, né? Não Eles poderiam mudar essa abordagem deles aí. Piorou, né, na verdade. Eles poderiam ir embora, talvez. Sacanagem. Desistir, né? Pegar e falar, vambora, vai, não dá mais, já deu, os caras detonou tudo mesmo. Já não dá pra povoar mais nada, os caras destruíram tudo, queimaram tudo, enfim. É isso, meus amigos, com essa vibe maravilhosa que a gente trouxe pra vocês. Nós começaremos um bate-papo, uma continuação sobre um episódio que foi bem legal também, um episódio sobre o SETI, trazendo a questão das pesquisas sobre vida alienígena, sobre vida fora da Terra, um episódio onde a gente acabou trazendo bastante teoria, bastante explicação, bastante física. Foi um episódio bem instrutivo, bem interessante, e ficou bastante coisa a ser dita ainda, então nós vamos agora complementar. Então esse sim pode ser chamado como 7.2, esse episódio, como também um episódio sobre a ViloWeb, a Vilobe, Projeto Pégaso, enfim. Né? É uma continuação daquele papo que eu e o Eduardo a gente acabou fazendo. O Guto não pôde estar com a gente naquele dia e hoje estará conosco. Então vamos para mais um episódio aqui no podcast O Contato. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, meus caros ouvintes, só para a gente poder recapitular um pouquinho e dar aquela aquecida para a gente iniciar o episódio, eu vou até puxar pro Du mais ou menos algumas coisas que a gente acabou falando, né, Du? A gente falou ali de sinal WOW, falou sobre outros projetos, o SETI em si, né, o que significa o projeto SETI, a pesquisa do SETI, falamos sobre equação de Drake, né? Trouxemos aí um pouco de tudo, falamos bastante sobre Arecibo. Foi um episódio bem legal pra galera que curte astronomia. Foi um episódio muito rico em várias informações, né? E agora a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais nesse assunto, porque ficou bastante coisa ainda pra gente acabar esclarecendo, pra gente poder entender um pouco mais sobre essas pontas. Foi mais ou menos isso, né, do que a gente acabou abordando nesse outro episódio. Foi o nosso episódio 42, e aí se o ouvinte não ouviu ainda o episódio 42, pause esse episódio aqui, ouça o episódio 42 primeiro para poder continuar a partir daqui, porque a gente vai fazer referência a várias coisas que a gente disse no outro episódio, né? Pelo menos espero que seja assim. Se não me engano, foi o episódio antes da entrevista com o Rony, tá? Mas, enfim, a gente falou sobre como funciona a busca por inteligência fora da Terra, né? Cientificamente falando, especialmente no que tange a radioastronomia. Então, é a técnica que a gente usa para tentar encontrar sinais de rádio de civilizações extraterrestres, que são
inteligentes e, portanto, geram ondas de rádio, assim como nós geramos, e essas ondas viajam pelo espaço interestelar e nós podemos ter a oportunidade de captar algumas dessas mensagens e, assim, descobrir essas civilizações. Lá a gente falou sobre dificuldades para fazer esse tipo de pesquisa quando começou, né, desde os anos 60, como a evolução tecnológica contribuiu para isso, como as pessoas em casa podem participar de algum projeto desses. Enfim, a gente falou sobre bastante coisa, mas especialmente focado na parte de radioastronomia. Hoje a gente continua falando sobre isso, mas a gente foge um pouco da radioastronomia e vai explorar outros aspectos dessa busca científica por vida fora da Terra. Nessa primeira parte, um dos pontos que a gente acabou abordando bastante foi o sinal WOW. E aí, antes até da gente poder entrar nessa parte, né, das explicações, das outras teorias, das outras possibilidades, aconteceu uma surpresinha no meio desse período entre o episódio, entre o lançamento desse episódio 42 que a gente falou do 7, acho que uma semana depois, ou quase na mesma semana, acabou calhando de sair uma matéria sobre o sinal WOW, de que os cientistas teriam tido ali uma explicação, teriam encontrado uma explicação. Inclusive, Sérgio Sacani fez um vídeo sobre essa possível explicação do que teria sido o sinal WOW. Então foi bem interessante porque, né, a gente não imaginava, não foi combinado nada, e acabou calhando ali do episódio do 7 surgindo mesmo nesse mesmo período. Mas, afinal, conseguiram explicado o que é o que foi o sinal WOW? Foi apresentada uma nova hipótese, mas o martelo não foi batido ainda. É uma possibilidade que não haviam considerado antes, mas agora devem considerar. Essa possibilidade envolve um fenômeno natural chamado maser. É como se fosse um laser, só que ele não usa luz, não a luz visível. Ela usa ondas de rádio na região do micro-ondas. Esses masers acontecem quando moléculas ou átomos, eles recebem energia de uma outra fonte, por exemplo, a radiação de uma estrela, e eles então liberam essa energia que receberam na forma de ondas de rádio. Eles ficam agitados ali, né, recebem uma dose a mais de energia do que tinham antes e transferem essa energia na forma de um feixe de micro-ondas. Então, a gente fala rádio, micro-ondas, mas é que o micro-ondas ele é uma faixa do espectro do rádio. Essa fonte de energia para excitar essas moléculas e esses átomos seria um magnetar. Os magnetares são estrelas de nêutrons, são estrelas muito, muito pequenas, elas têm o tamanho de uma cidade, tá? Então elas são muito densas também, porque imagina comprimir a massa do núcleo do Sol a uma esfera com 10 km de diâmetro, né? Então vai ficar extremamente denso. E elas são chamadas de estrelas de nêutrons porque com essa densidade, os núcleos dos átomos eles são tão comprimidos que os elétrons são forçados para as camadas externas da estrela. Então é como se fossem realmente os nêutrons ali no centro da estrela e uma nuvem de elétrons em volta. Então por isso estrela de nêutrons. E algumas dessas estrelas têm campos magnéticos extremamente intensos, e aí eles são chamados de magnetares. Já existia um debate sobre se essa radiação emitida por magnetares seria capaz de excitar os átomos de hidrogênio no meio interestelar ou não, né? E aí eles dariam origem a masers. Então agora a gente tem essa nova explicação para o sinal WOW. É uma coisa que pode ter causado o sinal, não significa que, olha, descobrimos que realmente foi isso. Mas isso é bom para a pesquisa 7, como a gente comentou no episódio 42, porque agora a gente sabe que pode haver uma explicação natural para isso, né, mais plausível. E agora cientistas podem pensar em desenvolver técnicas para detectar o sinal que eles realmente querem, né, de uma civilização inteligente, um sinal artificial, técnicas que sejam mais assertivas. Então, é aquilo que eu falei, é uma hipótese que precisa ser confirmada ainda por mais observações, mais estudos, mais análise, mas é uma explicação plausível. O que é engraçado é que
teve, né, o Sakane fez um vídeo, né, falando sobre a possibilidade de terem descoberto o sinal UAU e tal, e ele termina bem, tipo, alienígenas do passado, né, não descobrimos nada. Enfim, mas é uma possibilidade, é uma hipótese. No fim das contas, isso aí, assim, ao invés de apresentar como, descobrimos a explicação do sinal UAU, na verdade, só ficou mais confuso ainda, porque só surgiu mais uma hipótese, né? Mais uma hipótese. Ela não descarta, não descarta a hipótese de uma civilização inteligente, tá? Ela ainda não consegue. Não descarta, mas é um fenômeno natural que é muito mais provável, muito mais fácil de acontecer do que uma civilização ter emitido esse sinal e a gente ter captado. Então, é aquilo, coloca uma possibilidade a mais aí, mas não encerra realmente o assunto. Tá certo, então, Du. Um momentinho aqui só pra dar aquela espetada, né, numa notícia, porque isso é praticamente uma notícia, e a gente precisava trazer aí, como tem relação com o episódio, é praticamente uma notícia para vocês também ficar, para o pessoal também poder ficar por dentro dessa informação. Agora, entrando efetivamente no nosso episódio, nos pontos que a gente acaba tendo que analisar, né, no que acabou ficando fora das nossas ideias e tudo mais, algumas coisas naquele dia, naquele episódio 42, a gente acabou soltando e não esmiuçamos, não acabamos entrando em explicar o que é aquilo. E até em outros episódios também, inclusive no episódio com o Edgar, no episódio que a gente fala sobre filosofia e tudo mais, a gente acaba citando outras formas também de busca de vida extraterrestre que vale a gente tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque além das ondas do rádio, existem outras formas, existem outros pontos para a gente poder conseguir chegar ali numa possibilidade de vida. A gente tinha falado sobre a importância de discernir a bioassinatura da tecnoassinatura, né? Então a bioassinatura é a vida em si, é um sinal químico de reações ligadas a processos biológicos, né, a vida, e a tecnoassinatura é algum sinal artificial, alguma estrutura artificial que tenha sido construída por civilizações inteligentes, por seres vivos inteligentes. Na busca de tecnoassinaturas mesmo, a gente falou mais extensivamente no episódio 42 sobre sinais de rádio, mas existem várias outras. Por exemplo, as esferas de Dyson, né, que são muito famosas aí para quem curte ficção científica ou costuma ler sobre esse assunto. Décadas atrás, um físico chamado Freeman Dyson, ele propôs que uma civilização super avançada poderia construir uma esfera ao redor da estrela para captar a energia dela e usar, né? Essa esfera completa é muito improvável, mas existem variações dessa ideia, como anéis em volta da estrela, né? Os anéis de Dyson, ou então grupos de painéis gigantescos ou naves gigantescas em volta dessa estrela, que são os enxames de Dyson. Cara, posso fazer uma pergunta? Faça. Por que assim, essa hipótese aí das esferas de Dyson foi esse físico, ele era um físico, né? Isso. Foi esse físico que criou, dizendo que seria possível realizar isso, uma civilização muito mais avançada. Uhum. Mas, assim, seria possível muita coisa. Por que a gente vê tanta gente, até mesmo do próprio, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, do próprio meio acadêmico usando esse termo, esfera de Dyson, falando que até recentemente, né, saiu notícias aí, talvez tenham encontrado coisas que sejam esferas de Dyson, se é uma coisa que simplesmente, pode ser, sabe? Tipo, alguém, por exemplo, digamos, um autor de ficção tem uma ideia e num livro dele, num romance, num filme, o cara tem uma ideia lá e a gente vai começar a achar que pode ser também.
Qual que é a diferença? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes cientistas têm insights importantes através de obras de ficção. Um cara que contribuiu muito, aliás, 2 caras que contribuíram muito nesse sentido foram o Arthur Clarke e o Isaac Asimov. Muitas ideias que foram desenvolvidas pelo Arthur Clarke em livros deles, depois foram trabalhadas cientificamente mais a fundo e consideradas possíveis, especificamente nessa ideia de contato com civilizações inteligentes, né? Eu não sei se eu consegui explicar bem minha pergunta. É porque, assim, eu acho estranho que esse cientista ele disse que seria possível fazer isso, mas vai até aí, seria possível fazer um monte de coisa. Essa é uma das coisas que seria possível fazer. E a arena está aberta aí para quem quiser propor. Bom, se a gente quiser detalhar essa ideia da esfera de Dyson, esse ano tem acho que uns 2 meses, 3 meses no máximo, saiu um artigo aí de um cara dizendo que a humanidade poderia construir uma esfera de Dyson no sistema solar em poucos séculos. Só que aí depende de tecnologias que vão demorar muito mais do que algumas décadas para serem inventadas, e isso precisaria começar ainda até, acho que 2030, e a gente consumiria o planeta Mercúrio para fazer essa esfera. Então ele propôs que a gente mandaria máquinas autônomas, então guiadas por inteligência artificial, uma inteligência que seja capaz de se aprimorar sozinha, e essas máquinas seriam enviadas para Mercúrio, elas minerariam o planeta, fariam todo aquele processo, pensa numa siderúrgica, que ela vai separar os minérios, vai criar as ligas e tudo mais, e vai fazer cópias dela mesma. E aí depois, no final, também elas se consomem e também se transformam em material para a esfera de Dyson. Então é muito, assim, não, a gente não tem perspectiva nenhuma de ter tecnologias dessa nesse nível, nessa quantidade, em algumas décadas. Então isso está milhões de anos no futuro da humanidade ainda. Uma civilização que tivesse uma esfera de Dyson, ela seria naquela escala Kardashev, ela seria nível 2 ou 2? 3? Acho que é 3, né? Não, acho que nível 3. Não, nível 3 era quando ela já conseguia controlar a energia da galáxia, não era uma coisa assim? A nível 1 é a energia do planeta, nível 2 é a energia da estrela. Então, se ela capta toda a energia da estrela, por exemplo, uma esfera de Dyson, ela é nível 2. Na verdade, sim, a gente pode deixar esse papo de escala Kardashev em outra situação, mas a escala Kardashev, na verdade, não é sobre a energia do planeta, a energia da estrela, não, tá? Até porque existem diferentes tipos de estrelas e elas emitem níveis de energia diferentes. Então, uma civilização, e tem tamanhos diferentes, então a esfera também vai ter um tamanho diferente. Uma civilização que orbite uma anã branca, por exemplo, essa esfera não vai ter as mesmas dimensões de uma civilização que se desenvolveu e que orbita uma gigante vermelha, por exemplo, né? Não, essa esfera vai ser muito maior para a gigante vermelha. Então, não é a mesma coisa, assim. Eu, no meu parco conhecimento sobre esse tema, esfera de Dyson, a imagem que eu tenho na cabeça é uma grande máquina circundando uma estrela. Um anel em volta da estrela. E a função dessa esfera era captar energia daquela estrela. Isso. Essa energia em forma de calor, de radiação, como que funcionaria isso? E outra, beleza, ela captaria isso lá. Digamos aqui, a gente tá aqui na Terra e a gente teria colocado no esfera de Dyson no Sol. Como que a gente mandaria essa energia para cá? Ou a ideia é não mandar isso para cá, é usar, sei lá, de outra forma? Bom ponto. Vamos lá. Qual vai ser a energia retirada da estrela, entre aspas, né? Vai ser luz, vai ser calor. Se você pensar que a gente tem painéis solares que usam a luz visível do Sol para gerar uma diferença de potencial ali, e você poder usar isso como energia elétrica na tua casa, por exemplo, em fábricas, etc. Essa é a definição
mais simples de uma esfera de Dyson. Um monte de painéis solares em volta dessa estrela. É a ideia que eu tenho na cabeça. Mas existem outras... essa civilização super avançada, ela pode desenvolver outras formas de tecnologia sensível a outras formas de radiação. A faixa do infravermelho, do raio-x, do raio gama, que essas estrelas emitem também muita energia nessas faixas. Essas civilizações poderiam encontrar uma forma de aproveitar. A gente tem uma forma muito rudimentar ainda, eu diria, nessa comparação. Claro que para uma civilização nível 2, tudo que você falar da humanidade é rudimentar, mas pensa na energia nuclear. Agora pensa que você tem uma usina nuclear que na verdade é o Sol. Então você poderia utilizar essa energia que vem dali dessa forma. E aí a gente entra em problemas de mais uma ordem, que são justamente para onde a gente vai mandar essa energia ou armazenar essa energia. Então você vai ter que destruir outros planetas continuamente para produzir baterias, né? Para poder guardar essa energia aí. Nossa, ou então como você... assim? Pois é, você não tem como guardar energia se não for por um acumulador, uma bateria, alguma coisa desse tipo. Ou então você consome. Ou você deixa o circuito aberto e realmente não utiliza, e aquela energia que poderia ser captada e utilizada, na realidade não é utilizada. Você poderia ter captado aquilo, mas não utilizou. Essa energia vai ser dissipada ao longo da própria esfera. Então você perde energia nesse processo. E é uma das formas que astrônomos descobriram para tentar procurar essas estrelas. Então, a primeira forma básica seria notar variações de brilho constantes na estrela, porque isso indica que existe algo muito grande que passa na frente dela com certa frequência. Então, a gente sabe que aquilo poderia ser, nessa hipótese, um enxame de Dyson. Né? Então, é uma esfera incompleta, um enxame ou um anel. E aí essa civilização ela pode ter construído esse enxame e parado por aí, ou então ela está no processo de construir a esfera. E também é possível encontrar estrelas que têm a esfera completa através da energia de infravermelho, porque a estrela vai aquecer essa esfera também. E essa esfera vai irradiar essa energia infravermelha, esse calor para o espaço, e aí nós poderíamos ser capazes de detectar. Então, existe um projeto que busca isso, e aí justamente 2-3 meses atrás, mais ou menos na mesma época que o cara propôs ali a construção da esfera de Dyson usando Mercúrio, um grupo de astrônomos também disse que tinha encontrado 5 ou 7 candidatas, alguma coisa assim, de não sei quantas mil estrelas que eles analisaram de alguns telescópios. Então tem lá o conjunto de dados de várias observações, eles pegam aquilo, vão olhando, buscam especificamente pelo tipo de variação que eles acham que aconteceria e encontram alguns candidatos. Então é uma forma de procurar por esferas de Dyson pelo aquecimento, pela elevação da energia infravermelha. Né? Ela nesse caso desses cientistas aí, os caras chegaram a alguma conclusão? Pode ser. É igual o que a gente falou agora há pouco do sinal. É uma hipótese, mas existem explicações naturais mais plausíveis. Além da esfera, tem outras formas de achar isso? Existe uma coisa que a gente está começando a desenvolver agora, inclusive agora enquanto a gente grava, e eu acho que no lançamento essa missão já deve ter acabado de acabar, que é uma expressão estranha. A missão Polaris Dawn, ela está testando um sistema da SpaceX, da Starlink, para comunicação por laser. É uma coisa que a NASA já testa também há algum tempo, mas eles vão testar a comunicação por laser, em que você usa pulsos de laser para trocar informações no espaço de forma mais rápida do que por comunicação por rádio. O laser e o rádio viajam à mesma velocidade, né? A velocidade da luz, mas o processamento disso acaba sendo mais rápido. Então, existem técnicas que a gente está começando a desenvolver agora sobre comunicação com luz, que essas civilizações muito mais avançadas podem já ter
já ter desenvolvido e utilizam isso numa escala muito maior do que a gente pode imaginar. E existem pulsos de luz viajando pelo espaço interestelar e nós não temos os equipamentos adequados para notar esses pulsos ainda. Então esses lasers, esses pulsos de laser, né, pulsos de luz, eles podem ser usados para trocar informação entre civilizações de estrelas diferentes. E se nós tivéssemos telescópios equipados equipados da forma adequada para conseguir detectar isso, nós teríamos então a chance de detectar. Só que isso esses telescópios têm que ser extremamente sensíveis. Existem projetos para isso agora, mas a princípio nós ainda não teríamos a tecnologia para detectá-los. Os projetos eles estão em desenvolvimento para que no futuro breve esses telescópios possam começar a fazer as primeiras buscas desse tipo. Um deles é justamente do SET, né, o Instituto SET. O observatório óptico deles quer analisar a luz de estrelas próximas ao Sol para tentar identificar esses pulsos. Cara, mas voltando na questão da esfera de Dyson, principalmente na questão da função para ela, assim, por que fazer aquilo, né? Beleza, eu entendi que a questão é energia, mas essa energia, por exemplo, isso aí seria uma solução para um problema de um planeta que está com problema de energia, por exemplo, ou poderia ser algo para facilitar a expansão de uma civilização para outros pontos do universo, tipo um posto Ipiranga avançado, sabe? Uhum. Eu acho que pode ser as duas coisas. Se a gente pensar que a gente tem problemas ambientais hoje que envolvem os meios de energia que a gente, meios de geração de energia que a gente usa, uma civilização que passe para o nível da esfera de Dyson, ela não vai ter esse tipo de problema no planeta dela. Aliás, ela já deixou o planeta dela há muito tempo, né? Já é multiplanetária há muito tempo. Então era isso aí que eu estava pensando na questão, quando eu perguntei como é que eles mandam essa energia pro planeta deles. Eu acho que aí, na prática, eles nem estão usando no planeta deles. Eles podem utilizar isso para os recursos que tiverem para se espalhar pelo universo e, de certa forma, também para viver na esfera de Dyson. Entendeu? Digamos que você tenha um grupo de indivíduos que fique lá, nem que seja por questões de segurança estatística, caso dê ruim para todo mundo que vai embora, você tem aquele grupo ali que pode perpetuar a espécie, caso, né, na pior das hipóteses. Então eles também, claro, poderiam usar a energia que eles estão colhendo na própria esfera, mas essa energia ela pode ser usada então para alimentar as iniciativas espaciais dessa civilização. Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o contato para não perder os próximos episódios. Beleza, tudo essa parte a gente faz, né, para uma busca de vida, né, de inteligência em outra estrela. Existe alguma outra forma de iniciativa que busca por sinal de presença aqui na Terra mesmo, ou no Sistema Solar? Porque quando a gente fala do SET, de todas as formas de pesquisa, a gente está falando de coisa muito macro. Então, até esfera de Dyson, essas outras formas, a gente está falando de sinal de outra galáxia, outra estrela, falando de anos-luz. E existe um projeto mais astrobiológico, ou uma coisa mais focada ao nosso redor aqui? Diferentes agências espaciais, especialmente a NASA e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, têm projetos de busca por vida em outros lugares do Sistema Solar, especialmente Marte. Se a gente falar especificamente sobre
busca de vida inteligente, aí a coisa ficou um pouco mais espinhosa, porque subentende-se que se houvesse uma forma de vida inteligente por aqui no sistema solar, a gente já teria encontrado. Então, mesmo academicamente, é complicado você propor isso, então quem propõe algum projeto desse tipo é visto com maus olhos, né? O melhor exemplo é o Aviloeb, que a gente chegou a comentar rapidinho do projeto Galileu, que ele comanda em Harvard. Esse projeto ele foi lançado em julho de 2001, justamente para tentar investigar a possível existência de tecnologias, objetos extraterrestres no nosso sistema solar, especialmente na Terra. A ideia central, então, é procurar não pelas formas de vida inteligente, mas por artefatos que eles tenham construído e tenham enviado para a Terra, ou tenham vindo parar aqui por algum tipo de acidente, enfim, eles construíram, mas acabou vindo para cá. E, claro, fazer isso com uma pesquisa científica real, né? E isso envolve a física, a astrofísica, a astronomia, a biologia, a química, etc. Esse projeto, eu comentei, ele começou em 2001, e um dos principais acontecimentos para que o Aviloeb fosse em frente com esse projeto foi em 2017, quando foi descoberto o Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar que nós descobrimos no sistema solar. Então era um objeto que passou pelo sistema solar, já deixou a região planetária do sistema solar faz tempo, e seguiu o caminho dele pela galáxia, e o professor Loeb ele disse que poderia ser uma sonda, um artefato, né, algo artificial criado por uma civilização extraterrestre, porque ele tinha características incomuns, a começar pela forma dele, que era muito alongado, né, ou então muito achatado. Ele poderia ser como se fosse um charuto, como tantos e tantos avistamentos ufológicos, ou então uma panqueca. A gente não chegou a bater o martelo na forma dele ainda, porque a forma como ele rotaciona torna essa definição um pouco confusa. Então a gente observa as variações de brilho de um objeto para tentar definir a forma dele, né? A gente observa a curva de luz desse objeto. E no caso de Oumuamua ficaram essas duas possibilidades, um charuto ou uma panqueca. E também porque ele teve uma aceleração além da gravidade. Ele é como se ele tivesse disparado foguetes e tido o impulso ali que ele não deveria ter recebido se fosse um objeto natural. Hoje, para esse ponto especificamente da aceleração, a gente já tem explicações para isso, de que o Oumuamua teria apresentado atividade cometária. Então ele tem, um cometa tem gases dentro dele. Quando ele se aproxima do Sol, esses gases, que na verdade esses gases eles são liberados, mas longe do Sol eles ficam solidificados, eles ficam na forma de gelo. À medida em que eles se aproximam do Sol, eles passam para a fase gasosa e começam a ser expelidos do cometa. E aí eles empurram o cometa de uma forma não gravitacional, como se ele tivesse fosse uma turbina. Como se ele tivesse um foguete, né? Inclusive no livro... eu não vou me lembrar o nome do livro agora, de tão bom que o livro é. Olha só, mentira, o livro é muito bom, cara. A Sombra do Paraíso. É o primeiro de uma série de 3 livros. Cara, leia este livro. Se você gosta desses assuntos que a gente está falando aqui, você vai ler A Sombra do Paraíso. E especialmente se você ler a versão em português, você vai ler e vai ficar com raiva, porque a editora que lançou essa tradução não tem projetos para traduzir as continuações ainda. Então, mas a Sombra do Paraíso fala justamente sobre isso. Um objeto era um asteroide, ele passa próximo à Terra, e quando ele chega à Terra, ele tem, descobre-se que ele tem vulcões que entram em atividade e dão a ele uma aceleração não gravitacional, como se fosse um foguete. E aí esse asteroide ele entra na órbita da Terra. E aí um grupo de astronautas vai para lá e tal, descobrem que, na verdade, eram foguetes mesmo, e enfim, aí tem toda uma história lá que é muito bacana. Lembra muito um livro do Arthur Clarke também, em que Encontro com Rama? Encontro com Rama, exatamente, que virou videogame até. E vai virar filme
do Denis Villeneuve, o cara que fez Duna. O que foi captado dele? Que tipo de sinal, que tipo de informação, como que eles encontraram esse objeto? Bom, ele foi descoberto, entre aspas, por acaso, como acontece com muitas descobertas, né? Como você descobre um asteroide, um cometa? Você faz várias exposições, várias fotos de uma região específica do céu e busca por objetos em movimento. Então você tem as estrelas de fundo, né, que são fixas. Tá, elas não são fixas porque tudo está se movendo, tá? Mas vamos chamar de estrelas fixas. Elas ficam paradinhas na imagem e aí você tem pequenos pontos que se movem ao longo da imagem com o passar de horas ou até de dias. Então ali você sabe que você descobriu alguma coisa que não é uma estrela de fundo e muito provavelmente é um objeto do sistema solar e tal. O projeto de caça a asteroides do Ministério de Ciência e Tecnologia é justamente isso. Várias pessoas, especialmente estudantes, tá? Mas qualquer pessoa pode participar. Para esse ano as inscrições já estão encerradas, mas tem todo ano. Você se inscreve e recebe um lote de imagens de um observatório chamado Pan-STARRS, que justamente faz várias exposições dessas, mas não existe pessoal para verificar todas essas imagens. Então, eles te mandam essas imagens, te mandam um software, te mandam um treinamento para você aprender a usar, aprender a identificar e tal, e você marca os objetos que são... que você considera que sejam suspeitos de serem asteroides. E aí sim, as pessoas, os cientistas, né, vão olhar para o que você marcou, ao invés de olhar todos os dados e gastar, sabe-se lá quantas horas com isso, eles olham justamente aquilo que você marcou, que é interessante. Então, o Oumuamua foi descoberto nesse... mais ou menos, tá? Tô usando uma aproximação, mas foi mais ou menos dessa forma, e o que chamou a atenção nele foi que ele já tinha já estava desligado gravitacionalmente do Sol. Como assim? Se você pensar que um asteroide, o que for, ele orbita o Sol numa elipse, significa que ela faz um caminho fechadinho, né? Esse asteroide, esse planeta, ele faz um caminho fechadinho. Quando observaram o Oumuamua e determinaram a trajetória dele, viram que ela era aberta. Vários cometas, muitas vezes, têm esses caminhos também, porque eles se aproximam muito do Sol. E aí, quando eles passam para o outro lado do sistema solar, né, eles atravessam para o outro lado, eles chegaram tão perto do Sol e eles estão indo tão rápido que eles não vão conseguir voltar. O Sol não é mais capaz de puxar esse cometa de volta. Então, esse cometa vai embora. E aí, ao invés de uma elipse ali, você tem uma hipérbole, que é um outro desenho que essa órbita faz, e justamente descobriu-se que o Oumuamua tinha essa trajetória hiperbólica. Então ele não pertencia ao sistema solar, porque ele já vinha de fora, e não ficaria no sistema solar, porque ele passou pelo Sol, sua trajetória foi modificada pelo Sol um pouco, e depois ele seguiu o seu caminho. De uma perspectiva externa, se você estivesse fora do sistema solar, você veria o contrário. Você veria que o Oumuamua estava lá na dele, e aí o Sol, em seu caminho pela Via Láctea, passou perto do Oumuamua e puxou ele um pouco. Então, a gente sabe justamente que o Oumuamua não estava no sistema solar, porque ele tinha o mesmo movimento o mesmo vetor médio de movimento das estrelas da nossa região da galáxia. Então ele tinha o movimento que os outros corpos da nossa região da galáxia têm. Então a gente sabe que ele estava ali na dele e foi o Sol que se aproximou e puxou ele um pouco e mudou essa trajetória dele. Se ele já tinha essa característica de seguir o movimento médio da nossa região da galáxia, muito provavelmente esse não foi o primeiro encontro desse objeto com uma estrela, porque ele pode ter sido ejetado do sistema solar original dele, ter passado por outras estrelas no caminho, e aí ele teve esse movimento aproximado das estrelas próximas. Então, e aí, claro, toda vez que ele passa perto de uma estrela, se ele tem as características de um cometa, como a gente falou,
Quando ele passa perto de uma estrela, o gelo que ele tem começa a se transformar em gás e começa também a empurrá-lo um pouco. E aí parece que ele foi impulsionado por um foguete. Tentaram fazer varreduras de rádio para ele, né? Claro, porque tá vindo uma coisa aí, eu não sei o que é, eu preciso usar todas as ferramentas que eu tenho para tentar entender que objeto é esse. Fizeram observações de rádio com ele, justamente como o Projeto 7 faz, mas não tinha nenhum sinal de rádio vindo dele. Então, subentende-se que uma nave alienígena que quer ser notada, sabe que a gente usa essa tecnologia, vai emitir sinais de rádio para fazer isso. Mas ele não fez. Então, deveria ser algo natural mesmo. Quando ele fala que aquilo lá era um objeto artificial, digamos, mas pelo menos nas representações artísticas que fizeram do que seria o Oumuamua, e até por considerarem que ele seria um asteroide, se aquilo ali fosse um asteroide, uma rocha, um material assim, mas ainda assim apresentando um movimento, umas características de algo artificial, seria possível, por exemplo, agora eu estou jogando o meu lado escritor de ficção científica, seria possível uma outra civilização aproveitar um objeto que está no espaço, um asteroide, alguma coisa, e transformar ele numa nave ou num veículo? Seria, a princípio seria. Agora, aproveitar esse objeto seria um desafio, porque você precisaria justificar a massa dele para o que você quer. A princípio, para você viajar, você precisa de um veículo o mais leve possível para economizar combustível ou qualquer que seja a sua forma de locomoção, né? Mas eu dobro o espaço para viajar, eu não queimo querosene ou gasolina, o que for. Tudo bem, mesmo que você dobre o espaço, vai ser mais fácil dobrar uma porção pequena do espaço do que uma porção grande para mover um objeto grande. Então, acho que poderia ser feito, mas seria um processo muito complexo escolher um objeto desses para poder utilizar. Um exemplo, por algum tempo acharam que a Lua, Phobos, era uma espécie de sonda, uma estação espacial extraterrestre. Sim, porque ela é muito leve, entre aspas, ela tem uma densidade muito baixa, mas cometas também tem. Então o que a gente entende é que Phobos e várias outras luas do sistema solar são porosas. Elas têm espaços internos ali que são, entre aspas, vazios ou então são ocupados por gelo ou algo assim, e aí ela fica mais leve. Phobos então, é uma lua de Marte, né? Phobos é uma lua de Marte, sim. Aquela sonda soviética que foi para Marte, o pessoal fala que ela foi atingida por algo que foi disparado e tal, ela ia explorar essa lua. Justamente ela estava em fase de aproximação dessa lua. Não é em Phobos que tem aquela história de que teria um totem, uma coisa lá, assim, um obelisco? Já ouviu falar dessa história? Já ouvi falar, mas para mim é mais curioso uma foto que foi feita, acho que no começo dos anos 60 da Lua, que apareceu um objeto desse tamanho com quase 3 km de altura. Era como se fosse uma torre gigantesca, e aí essa Lua teria também. Mas aquela sonda soviética lá, que o pessoal fala que foi atingida e tal, a última foto dela justamente mostra a Lua Phobos. E um rastro, né, que o pessoal fala que foi algo que foi disparado, ou então era uma nave que estava próxima à Lua. O que eu não acredito, porque todas as fotos feitas por aquela câmera têm aquele rastro, então era um defeito da câmera mesmo. Só que como só circulou a última foto, as pessoas não sabem desse defeito da câmera, então acham que aquilo ali realmente é algo que está
na imagem mesmo, tava ali, é real e tal, e na verdade não. Tem um vídeo do Buzz Aldrin, né, o astronauta da Apollo 11, que se não me engano, ele tá participando de um jornal, um programa desses matinais, assim, lá nos Estados Unidos. E aí, em determinado momento, perguntam para ele, né, tipo, por que com tantos problemas na Terra, aquela velha pergunta, né, que quem não gosta de astronomia ou de estudos relacionados ao espaço faz, né? Com tantos problemas na Terra, por que gastar tanto dinheiro indo para o espaço e tudo mais? Aí ele elenca lá vários argumentos e tal, e ele começa a falar sobre as curiosidades ainda, os mistérios que existem no espaço, no universo e próximo, e em determinado momento ele fala, tem um monolito numa estrela de Marte, numa lua de Marte. E ele falou, isso tá lá, a gente não sabe porquê, tal, mas tem uma foto de um monolito. Era de Phobos que ele estava falando. Né? Existe uma mística também porque por causa dos nomes, né? Phobos e Deimos, as duas luzes de Marte, mas aí o próprio planeta recebeu o nome de um deus da guerra, então o pessoal puxa muita mística daí também. E aquela velha história lá do rosto de Marte? Em Sidônia. A face, né? A face de Sidônia. O pessoal fala. Tem até aquela música do Muse, né? Knights of Sidonia. Aquela região foi fotografada outras vezes, né? Em outros ângulos com melhor resolução, e existe uma estrutura ali, só que é um morro. Então realmente aquela face ali é pareidolia. Agora, uma coisa me chama a atenção, teve uma foto que a NASA divulgou, a primeira foto que a NASA divulgou desse rosto, próximo ali a ela existe uma cratera, acho que essa cratera tem pouco menos de 100 metros, eu acho. E nas outras fotos, essa cratera não aparece. Isso é uma coisa que me incomoda em certa medida, porque você pega as imagens mais recentes, e assim, mais recentes eu digo dos anos 90 para cá. Realmente você tem diferentes ângulos de iluminação em diferentes estações, então existe mais ou menos poeira na atmosfera. E realmente você vê que é um morro, sabe? É uma colina, não tem nada ali. Mas naquela foto específica que a NASA diz que é sim a mesma estrutura, existe essa questão da cratera que sumiu. Se você colocar ali dizer que entre os anos 70 e os anos 90 apareceu uma cratera ali naquela região, faz total sentido. Tanto que foi feito um estudo recentemente que mostra que com certa constância existem impactos em Marte, e esse estudo até vai ser usado para que a NASA planeje as próximas missões, justamente para tentar evitar que as suas sondas sejam colocadas em risco por impactos de asteroide no planeta. Olha o nível de segurança que os caras querem ter. Então, quando aparece uma cratera, isso é totalmente normal, mas quando ela desaparece da imagem, aí eu acho estranho. Pois é. Agora, estamos entrando num tema aqui que desde o começo do episódio é um tema que eu não domino, isso aqui é mais pelo lado do Eduardo, né? Mas agora que você falou dessa questão de impactos em Marte, né? Quantos satélites, quantas luas Marte tem? Satélites naturais, 2, Phobos e Deimos. 2, beleza. Elas são bem menores do que a Lua. A sim, Lua nossa. Sim. E assim, corrija-me se eu estiver errado, mas eu já vi, assim, falando que a Lua, pelo fato dela estar ao nosso redor aí e tal, ela acaba prevenindo muitos impactos que poderiam acontecer na Terra, que ela acaba funcionando como um escudo, certo? Uhum, certo. Se Marte tem 2 luas, mesmo que menores, mas tem 2, ele não deveria receber menos impactos do que a gente? Não, porque essas luas são muito, 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 muito pequenas. Inclusive, a nossa Lua, comparado ao nosso planeta, é gigante. Então, era exatamente nisso que eu queria chegar.
considerando que a nossa única Lua, a Lua é gigante. Inclusive, eu acho que é a maior relação de massa planeta-Lua do Sistema Solar. Então, para vários fins, a Terra e a Lua, na verdade, são um planeta binário. São dois corpos que interagem gravitacionalmente e tal. Mas Marte tem duas, só que elas são muito pequenas. Justamente essas duas luas seriam os corpos que cairiam no planeta Marte se chegassem mais perto. E de fato devem cair no futuro. Essas luas elas estão se aproximando do planeta. Marte tem... a nossa Lua também, né? Tende a acontecer isso. Então, a nossa Lua está indo embora. Está indo embora, ao contrário? Ela está indo embora, ao contrário. Ela se afasta, acho que a 1 polegada por ano. Ela é esperta. Eu também, se eu pudesse, eu me afastaria 1 polegada por ano do planeta Terra. Mas, enfim. Marte tem, acho que 200 crateras, ou pouco mais de 200 crateras alongadas. Essas crateras, elas não são redondas, elas têm a forma de uma elipse. O que significa que quando o objeto que criou essa cratera caiu ali, ele estava num ângulo muito raso, né? Ou seja, ele veio da órbita do planeta, ele foi caindo aos poucos. Então ele esteve em órbita de Marte por muito tempo. Ou seja, Marte teve várias e várias luas no passado. Então Marte está mais próximo do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e às vezes, quando um desses objetos tem suas órbitas mais próximas do planeta Marte, Marte pode influenciar a órbita desse planeta e, com o passar de milhões de anos, capturar um desses objetos na órbita dele, transformar esse asteroide num satélite de Marte, uma lua de Marte. E aí, com o tempo, ela vai ficando ali e essa órbita vai diminuindo, ele cai no planeta. Voltando a falar então dos objetos que poderiam ser artificiais aí, e mergulhando de cabeça na teoria da conspiração, chapéu de alumínio. Eduardo, espero que você não fique ofendido comigo. Imagina. Ela pergunta... Não, é aí que a gente coloca a função do Eduardo. Nós somos muito ufológicos e o Eduardo veio aqui para colocar o nosso pé no chão. Eu preciso do chapéu de alumínio de vocês para justificar a minha presença. Ao mesmo tempo que tem a galera que fala, não, nunca fomos à Lua. Dentro da tradição da ufologia, né, existem várias vertentes, né? A gente vai ter a ufologia mais esotérica, científica e tudo mais. Tal. Existe dentro da tradição da ufologia algumas histórias, pessoas que falam que de repente a nossa Lua seria um objeto artificial. Já ouviu falar disso, Eduardo? Infelizmente já. E já respondeu, já terminou. Tá bom? Acho que é por aí. Diga lá. Teve um filme, inclusive... Moonfall, excelente, nossa. Exatamente. Esse filme é maravilhoso, no mau sentido. Eu lembro, na época que eu dava o curso de astronomia de uma escola, a eletiva, né? Teve uma aluna que veio toda animada. Professor, o senhor tem que assistir isso. Tava no cinema, o senhor tem que assistir e tal. E ele não é antigo, tá? Moonfall não é antigo. Ele é de 2 anos atrás. É bem por aí, novo. 2, 3 anos. Mas enfim. Aí ela veio, não, o senhor tem que assistir. Eu falei, nossa, o filme deve ser muito bom, né? E eu não fui assistir, eu esperei sair no streaming. Aí eu assisti o filme, cara. Putz, grilo. Aí você reprovou a aluna. Aí a vontade era de reprovar a aluna. Não, brincadeira. Não, eu prefiro manter a possibilidade de retomar o emprego, mas enfim. Eu lembro que eu vi uma história, o pessoal falando que uma sonda da NASA teria se espatifado na superfície da Lua e que isso teria gerado uma reverberação que, tipo, não era natural. Já ouviu falar disso? Assim, a gente tem sismógrafos na Lua desde o final dos anos 60. Né? O pessoal, os astronautas do programa Apollo deixaram lá e tal. E os primeiros impactos registrados por esses sismógrafos eram justamente de partes da nave Apollo que eram deixadas na Lua e caíam na Lua, e depois esses sismógrafos registravam isso. Só que aí, como foram
foram diferentes missões em diferentes lugares, você tem sismógrafos em mais de um lugar, então você começa a ter possibilidade de leituras diferentes, digamos assim, porque você tem um impacto em um lugar, a onda de choque daquele impacto vai se propagar e ela não vai chegar igual na Lua inteira. Ela vai se dissipando à medida em que se propaga, e aí com diferentes sismógrafos você pode até triangular onde o impacto aconteceu. Estou falando aqui uma coisa que o Sérgio Sacani, que é geofísico, tomara que não esteja ouvindo, se estiver ouvindo, nunca ele vai querer falar com a gente, mas enfim. E aí, então tudo isso faz sentido. Tá? Inclusive a gente sabe muito sobre o interior da Lua, o interior do planeta Terra, e hoje o interior de Marte também, por causa de sismógrafos, tá? que são equipamentos que registram esses sons, eu acho que eu posso falar isso, né? Essas ondas mecânicas, o som é uma onda mecânica, então né? Essas ondas que se propagam pela Terra. É assim que a gente sabe, por exemplo, como são as camadas da Terra, até qual profundidade é tal camada, qual que é a densidade, possível composição, etc. Mesma coisa para a Lua. Cebolas. Se você quiser determinar como estão distribuídas as camadas de uma cebola sem cortar a cebola, você pode colocar sismógrafos nela e jogar pequenos objetos. É isso. Tudo isso faz sentido. O problema é quando falam que, foi de uma forma que não foi natural. Nunca vi algum lugar crível a respeito disso. Você está querendo me dizer que a Lua não é uma grande estrela da morte posicionada estrategicamente na Terra de uma civilização inimiga que quer nos vigiar e nos controlar, seu chato? Infelizmente não. Droga. Se fosse, eu me aliaria a eles e escolheria alguns alvos. Eu sugeriria alguns alvos específicos. A Estrela da Morte é Mimas, é uma lua de Saturno que tem uma cratera gigantesca que realmente parece a Estrela da Morte. O ouvinte aí pesquisa aí no Mimas, lua de Saturno. Seu apoio é essencial para continuarmos com o podcast O Contato. Contribua no Apoia-se e faça parte dessa jornada com a gente. Bom, gente, vamos voltar aqui, vamos retomar, né, o ponto aqui da pesquisa 7, da pesquisa de vida inteligente fora ou dentro da nossa Terra, né, além dos seres humanos, se é que são inteligentes. O projeto Galileu, Odu, ele pesquisa o que exatamente? E eles só estão atrás de vida inteligente ou qualquer outra coisa que eles estão tentando encontrar, tipo, um fenômeno diferente, fazer uma pesquisa que traga algo novo para a ciência? Qual que é a intenção do Projeto Galileu? A gente pode separar os vários objetivos do Projeto Galileu em 3 linhas de investigação distintas. Número 1, a identificação de UAPs, né, os fenômenos anômalos não identificados. Então eles têm uma linha de pesquisa que trabalha com esses fenômenos para tentar identificá-los. A equipe que se dedica a isso coleta dados detalhados a respeito das ocasiões em que esses fenômenos aconteceram, dados que tenham qualidade científica que possam ser avaliados por cientistas. Número 2, detectar objetos interestelares, como o Oumuamua. Então eles desenvolvem meios para tentar descobrir esses objetos e estudá-los a partir do momento em que sejam descobertos. Então, como eu tinha falado, a forma como o Oumuamua foi descoberto, que existem várias imagens da mesma região do céu, e quando você vê um ponto se mexendo, você sabe que tem alguma coisa ali, toda aquela parte ali, eles tentam trabalhar para desenvolver formas em que isso seja mais rápido e mais confiável. Por exemplo, com o uso de inteligência artificial. Esse pode ser um caminho. Eu não sei se exatamente alguém do Projeto Galileu trabalha com inteligência artificial para isso, mas eu imagino que sim, porque faz muito sentido. Tá? E o número 3,
procurar por dispositivos, artefatos, né, objetos artificiais, que não tenham sido feitos por seres humanos na órbita da Terra ou em algum outro ponto do sistema solar. Então a gente tem aí a ideia do Black Knight, né, que era aquele satélite extraterrestre que teria sido mandado para a Terra milhares de anos atrás e que estaria de olho na gente e tal. Eu acho que é o episódio 2 do Podcast X. Tá? Se isso fosse confirmado, seria esse tipo de pesquisa que o Projeto Galileu faria nessa última linha aí. Então, tentar encontrar objetos, artefatos, objetos artificiais não feitos por humanos no nosso sistema solar. Até para puxar o gancho pro episódio 2 do Podcast X, fala tudo, mas não fala um pouco sobre... Aliás, fala um pouco, mas não fala tudo sobre o Black Knight. O que é, para quem não conhece essa história? É a história de que existe um satélite que não é humano, é uma máquina em órbita da Terra, que ela é capaz de manobrar na órbita da Terra e observa diferentes regiões do planeta, e já esteve em órbita da Lua, já esteve em órbitas mais distantes, enfim, e foi descoberto especialmente durante a corrida espacial, tá? Mas o Tesla, por exemplo, ele já teria captado sinais de rádio desse satélite. Então, de onde veio essa história? Tiraram uma foto? Como que é isso? Então, aí, lá no episódio 2, eu construo essa história direitinho, mas existe uma foto desse satélite no espaço, que astronautas tiraram, supostamente. Tá? Que, assim, pouquíssimos pontos da mitologia do Black Knight são reais. Esse é o problema. É uma história que não tem nada realmente crível. Existe um astrônomo, acho que escocês, ele chegou a decodificar uma mensagem que ele teria captado com um radiotelescópio desse objeto, e lá teria uma mensagem para a humanidade, não sei o que. Falam de uma civilização que vem do 6º planeta, de uma outra estrela, que ele dá o nome da estrela, fala algumas coisas sobre a civilização, só que esse cara admitiu que inventou tudo isso. Então é um dos pontos mais contundentes da história, e como a gente comentou no episódio com o Arthur Gatti, você escreve um texto em um lugar e depois de um tempo você tem informação nova. Esse texto não é atualizado, e aí as pessoas vão só naquele primeiro texto para ter informação e não vão saber o resto da história. É mais ou menos isso que acontece aqui com Black Knight. Você tem coisas escritas em vários lugares, e as explicações para essas coisas estão em lugares onde a galera que curte ufologia não chega. Esse é o problema, entendeu? E aí lá no episódio 2 eu faço a conexão com essas coisas, mas aí eu acho que não é uma das coisas que merecem crédito, sabe? Tem um astronauta que supostamente teria sido seguido por um satélite na época do Projeto Mercury. Na ufologia se diz que ele admite isso, o que também não é verdade. Ele não existe registro nenhum dele falando isso, embora existam registros dele falando sobre um avistamento ufológico que ele teve quando ele era militar e estava numa base na Alemanha. Os Estados Unidos tem base em vários lugares pelo mundo, e a Alemanha é um deles, e esse cara ficou lá e ele viu, ele e alguns outros militares viram uma luz lá em cima da base e tal, e ele falava sobre isso em algumas situações, mas ele nunca falou sobre o objeto que seguiu ele no espaço. Então, se ele não tinha problemas para falar sobre OVNIs... Era o Gordon Cooper, esse astronauta? Não era? Acho que é o Gordon Cooper. Né? Acho que é o Gordon Cooper. Inclusive, tem no filme Os Eleitos. Isso, esse filme é massa. Esse filme é muito bom. É o livro do Tom Wolfe, né? O Tom Wolfe escreveu bem pra caramba. Ele, na cena que ele volta pra Terra na reentrada, ele vê ali algumas luzes e tal. Teria sido algo naquela linha ali. A explicação para o que ele viu naquela situação foi que o equipamento de suporte de vida dele teve uma falha e ele não recebeu oxigenação suficiente naquele momento.
Então ele alucinou diante das luzes ali da reentrada. Tá? Ele pode ter alucinado ou simplesmente interpretado mal as luzes da reentrada, que ele nunca tinha visto. Aliás, pouquíssimas pessoas tinham visto. Mas, enfim, o Black Knight é uma história que não tem crédito, assim. Tal foto dos astronautas é uma manta térmica que escapou em uma caminhada espacial. E tem o vídeo dela escapando, dos astronautas tirando foto e tal. E, enfim, tudo nessa história tem explicação. Mas ainda assim, em vários lugares se fala muito a respeito disso. Depois de Thanos, o destruidor de mundos, temos Eduardo, o destruidor de sonhos. Perfeitamente equilibrado. Duas mochilas e um sonho destruído. Convocado totalmente para isso. Ô Du, da onde que vem a grana, cara, do Projeto Galileu? Porque assim, a gente fala bastante aqui desses projetos de Black Projects, né, de engenharia reversa e tudo mais, e toda a treta que tá rolando lá nos Estados Unidos é por conta, né, boa parte da treta que tá rolando lá nos Estados Unidos é por conta de tentar descobrir onde que tá indo esse dinheiro público que pode estar sendo envolvido referente à questão de engenharia reversa. E o Projeto Galileu é um projeto científico, totalmente científico, de astrobiologia. De onde que vem essa grana? Bom, o projeto está dentro da Universidade de Harvard, então a universidade é uma fonte primária de financiamento. Também é financiado por doadores privados, né, pessoas que... Dinheiro público, então. Poderia receber. Apesar que não, né? Harvard é paga, né? É privado. Privado, verdade. Poderia receber dinheiro público também através de financiamento de programas de incentivo da NASA, por exemplo, enfim. Mas a fonte primária é particular, é privada. Então, primeiro, a própria universidade, eu falei de doadores, né, pessoas que se interessam, têm muita grana e tal, e põem dinheiro lá. Isso é bom porque o projeto ele fica muito menos dependente, primeiro, da própria universidade e também de agências do governo, inclusive militares, que lidam com esses assuntos de SET, UAPs, etc. Então, eles não precisam de financiamento, sei lá, de uma DARPA ou de um AARO para poder conduzir uma pesquisa que desenvolva algo de inteligência artificial para analisar imagens de UAPs, sabe? Eles têm o próprio financiamento em primeiro lugar. Existem parcerias feitas com outras instituições de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, dentro do meio acadêmico, dentro do meio industrial, para que todos ali tenham uma capacidade de pesquisa maior e possam validar melhor aquilo que estão desenvolvendo. Eu falei, né, de doadores, já doaram para essa pesquisa pessoas aí que querem promover a ciência de forma aberta, transparente, se interessam pelo assunto da possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Geralmente essas pessoas são gente muito rica, gente assim com uma renda elevadíssima. Robert Bigelow. Tipo Robert Bigelow. Eu não sei se ele chegou a doar, mas tipo Robert Bigelow. Alguém que tenha muito, muito, muito dinheiro e se interesse muito por ufologia, talvez, ou por exploração espacial, ou por ciência de forma geral, pela questão da vida fora da Terra, sabe? E essas pessoas, elas estão dispostas a investir numa coisa que é ciência inovadora, mas que também seria, pensando em investimento, seria um investimento de alto risco, mas poderia trazer descobertas transformadoras. Existem pessoas que colocam dinheiro num projeto de uma universidade, pessoas, empresas, que querem, por exemplo, se eles desenvolverem um material a partir de algo que eles descubram, eles patentiam aquilo e o cara ganha uma parte da grana, né? Então, nesse caso, o risco é elevadíssimo. Existem pessoas que são líderes ou fundadores de empresas de tecnologia
e também se interessam por esse assunto, e aí através da empresa ou através do próprio dinheiro, eles apoiam esses projetos também. E fundos e fundações privadas, né, organizações que servem para apoiar educação, ciência, pesquisa e tal, e podem eventualmente colocar dinheiro num projeto como esses. Exemplos nominais, assim, pessoas realmente que tem esse perfil aí. O Yuri Milner, que é um russo bilionário que fundou a iniciativa Breakthrough, que eu acho que a gente falou também no episódio 42. Esse projeto Breakthrough, ele tem o Breakthrough Listen, que é uma espécie de cópia do projeto 7, mais privado. Então, é um instituto privado que pesquisa radioastronomia especificamente para buscar por civilizações extraterrestres. E esse Yuri Milner, ele tem um interesse muito grande pela pesquisa 7 e poderia ser um apoiador de projetos como o Galileu. Outro, o Paul Allen, que faleceu em 2018, ele foi cofundador da Microsoft, foi um grande apoiador de iniciativas envolvendo a pesquisa 7, inclusive ele financiou um conjunto de radiotelescópios, que é o Allen Telescope Array, recebeu o nome dele, para poder ser usado em pesquisas como essa. Agora, fora dos Estados Unidos, cara, existem outras instituições de pesquisa com projetos tipo o Galileu, o SETI? Existem projetos menores, mas eles não são tão ousados como fazer uma expedição para tentar encontrar alguma coisa que veio de fora do planeta e caiu no fundo do mar, sabe? Como o Wave Lobe fez. Ou então de se aproximar do, como diz a mídia, né, o chefe de OVNIs do Pentágono, o diretor do AARO, e tentar escrever um artigo com ele para ganhar atenção da mídia, claro, mas também para se sobressair no meio acadêmico em relação a isso. Não existe uma ousadia tão grande, talvez até exista interesse em alguns lugares, mas isso é um tabu. Eu acho que eu contei aqui já de uma vez que eu cheguei a propor para um professor meu tentar fazer um trabalho que envolvesse algo desse tipo. Não que eu fosse levar para o lado ufológico, mas se a gente pudesse analisar um caso cientificamente, que tenha um relato, que tenha um avistamento, alguma coisa, a gente pudesse levar equipamentos para tentar fazer alguma coisa e tal, e de repente escrever um artigo, enfim. Ele olhou para mim com uma cara meio torta assim e deu risada e saiu andando. Então, não se fala sobre isso abertamente, sabe? Poucos lugares ainda têm essa visão aberta que a gente tem visto de alguns anos para cá. A gente falou isso com o Gatti também, de várias instituições e cientistas especificamente escreverem a respeito disso, terem a abertura de lidar com esse assunto, mas quando a gente pega o meio acadêmico geral, isso ainda é muito restrito. São pouquíssimos lugares onde você vai poder ter conversas a respeito disso. O Japão, eu fico pensando se às vezes esses países fora do Ocidente, até por ter uma questão cultural, religiosa diferente da ocidental, talvez se eles não teriam uma maior facilidade para lidar com esse tabu, sabe? O Japão tem... Você já citou o Chile aqui próximo, né? Que tem mais abertura, mas o Japão recentemente tem apresentado isso também. O Chile já há várias décadas eles têm uma postura muito aberta, sendo que existe um órgão do governo para o qual você pode mandar fotos, informações e tal, e eles vão analisar aquilo ali e vão te dar uma resposta, vão publicar aquilo. Existe eu não vou me lembrar o nome certo do órgão agora, mas existe um órgão da Força Aérea que recebe esses materiais e publica, divulga realmente os seus resultados. Pensa como se fosse o CIOANI, como a gente falou em episódios passados, só que divulgando os seus resultados periodicamente.
sabe? Então eles sempre reportam tudo que eles fazem. É importante que as pessoas tenham ciência a respeito disso. Tem um livro, eu já citei quando eu era um mero convidado aqui no Contato, eu falei do livro Ufologia Aeronáutica, que não é um livro sobre ufologia, do Rodrigo Garrido e do Juan Cornejo. É um livro baseado numa tese de mestrado, se não me engano, no mestrado do Garrido, e ele é um oficial da Força Aérea do Chile, e essa tese de mestrado dele na universidade, lá da Força Aérea, era justamente sobre casos ufológicos na aviação. Ele tentou responder a pergunta se os OVNIs hoje, né, FANIs, são um risco para a segurança de voo. E ele avaliou vários casos, inclusive a Noite Oficial dos OVNIs. E eu não vou dar spoiler para quem quiser ler o livro aí, mas é muito detalhada a análise que ele faz. E eu falo que não é um livro de ufologia, que é um livro de aviação por causa disso. Ele poderia estar analisando um acidente aeronáutico, sabe? A queda de um avião com esse nível de detalhe que ele analisa. Então é um tipo de pesquisa que a gente vê poucas vezes. O Contato Store, camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Bom, senhores, puxando aqui para a gente poder caminhar para o final do nosso episódio, trazendo mais uma vez o caminho até para o ouvinte poder entender que caminho que toca, né, esse projeto Galileu e onde que estamos com ele hoje, né? Eles chegaram perto de algum resultado nessas pesquisas, porque o Avilobe foi atrás de coisa no meio do mar, né? Foi atrás de um monte de coisa, tem dinheiro, tem um financiamento bom. Chegaram em algum resultado? Eu cheguei a comentar dessa expedição aí agora há pouco. Isso foi em junho de 2023. Fizeram uma expedição no Oceano Pacífico. O próprio Avilobe foi. Essa expedição usou tecnologias de ponta para encontrar e coletar objetos pequenos e possivelmente metálicos do fundo do mar. Esses objetos eles eram aí fragmentos de um objeto extrasolar, né, como se fosse um Oumuamua, que caiu na Terra em 2014. Esse objeto caiu em 8 de janeiro de 2014, foi um meteoro interestelar, então, né, ele foi registrado entrando na atmosfera e caindo no Oceano Pacífico perto de Papua Nova Guiné. Quem registrou isso foi o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, que faz parte do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Só que aí a sigla em inglês para o Centro de Estudos é CNEOS, CNEOS. Então o nome do objeto foi CNEOS 2014-0108, né? 8 de janeiro de 2014. A energia que foi liberada quando esse objeto entrou na atmosfera equivale aí a 0,1 quiloton. Então, com essa estimativa, a gente sabe que ele tinha por volta de 1 metro de diâmetro, mais ou menos. Ele tinha uma velocidade muito alta, ele entrou na atmosfera a cerca de 60 km por segundo. Isso é mais alto do que a velocidade de escape do sistema solar. Então, esse objeto ele tinha velocidade suficiente para escapar da força gravitacional do Sol. Então, ele não estava ligado gravitacionalmente ao Sol como os planetas, por exemplo. E isso já chamou a atenção dos cientistas, porque ele poderia ter essa origem interestelar. E aí foram usados outros métodos para constatar essa origem, e aí a designação dele mudou de CNEOS 2014-0108 para IM-1. Interstellar Meteorite, então o seu meteorito interestelar número 1.
essa determinação da origem interestelar foi feita justamente pelo Avi Loeb e pelo Amir Siraj, que é um aluno dele, em 2019. Eles analisaram a trajetória e a velocidade desse objeto, chegaram a usar até dados de satélites militares que eram secretos na época. Eles conseguiram permissão para ter acesso a esses dados e puderam realmente confirmar a origem de fora do sistema solar. Posteriormente, a equipe do projeto Galileu, claro, queria saber se esse objeto poderia ser artificial. E aí, então, foi planejada e executada essa expedição até o Oceano Pacífico. Mas eles examinaram e já tiveram alguma descoberta se era artificial ou não? Então, a primeira coisa que a equipe fez foi identificar a região onde os fragmentos desse objeto teriam caído, porque ele entrou na atmosfera e se fragmentou, né? Ele explodiu no ar. Isso aconteceu mais ou menos a 17 km de altitude. Então, a área onde esses objetos vão cair vai ser muito grande. Depois que eles determinaram isso, identificaram dentro dessa área quais eram as regiões mais possíveis para que esses fragmentos tivessem caído e foram fazer a sondagem in loco, né, justamente nessas regiões. Nesse local, essa equipe usou submarinos controlados remotamente, né, não eram tripulados, para explorar o fundo do oceano e criar um mapa local do fundo do mar. Depois, eles usaram magnetômetros para encontrar objetos metálicos naquela região. E aí, então, com muito cuidado, eles coletaram algumas esferas, inclusive usaram ferramentas específicas para essa missão, para que as esferas fossem coletadas sem causar danos. Essas esferas imagens delas, são bem pequenas, né? Elas são muito pequenas, elas têm milímetros. Elas são... Parece rolamento, né? Parece coisa de rolamento. Parece a esferazinha de rolamento, lembra mesmo. Elas são micrometeoritos, né? Então eles são meteoritos muito, 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 muito pequenos. Enfim, foi uma coisa extremamente difícil de fazer, mas eles conseguiram fazer, coletaram centenas dessas esferas. Depois, elas passaram por várias análises para determinar a composição química e a estrutura interna das esferas, né? Foi usada uma técnica chamada espectroscopia de massa para determinar a composição elementar e isotópica dessas esferas. Pô, o que significa isso? Eu vou usar uma análise da luz desse material, dessa amostra que eu estou estudando, quando ela entra em combustão. Então, por exemplo, pela cor da chama, você sabe qual é o gás que está queimando. Mais ou menos isso, tá? De forma bem, bem simplificada. E aí eles sabem quais são os elementos e quais isótopos desses elementos compõem essa amostra. A estrutura interna foi examinada com microscópios eletrônicos para tentar encontrar algum sinal de processo de fabricação, por exemplo. Foi feita também uma análise metalúrgica bem extensa para tentar entender as propriedades desses metais que foram encontrados nessas esferas. Então, a partir dessa coleta foi aplicada aí... e assim, isso foi feito por uma equipe de Harvard, né? Não é tipo o Eduardo no laboratório de uma escola técnica, que eu não vou falar o nome, para não ter problemas, que estava fazendo. Não, são cientistas muito capacitados, utilizando equipamentos também de ponta para tentar responder se esses micrometeoritos tinham origem artificial ou não. E aí, qual que foi a conclusão deles? Publicaram? Não sabe ainda? Já foi publicado. Para começar, a composição indica que essas esferazinhas, elas, primeiro, não têm origem no sistema solar. Então essas análises confirmaram aquilo que eles já sabiam. Algumas delas eram ricas em berílio, lantânio e urânio. São três elementos que nessa conjugação, né, a gente chama de Belau, berílio, lantânio e urânio. Eu sabia que isso ia acontecer. Esses objetos, eles tinham... Eles analisaram o Bilal ali e aí...
Então, eles viram um Bilal de um nível que eles nunca tinham visto, cara. Nossa senhora, cara. Você acredita? Nunca tinha encontrado isso antes. Ouvi Tava indo agora. muito bem, Os caras pegou e falaram, não, chega, já deu pra mim, né? Esse cara tá falando sério demais, ele vai jogar alguma coisa já, peraí. Nossa, cara, o duro que não é zoeira, né, mano? Isso Não, que é real, pior. é Isso real. não é zoeira. Enfim, encontraram esses elementos numa conjugação que nunca tinha sido visto antes. Os isótopos de ferro dessas esferas são diferentes daquilo que a gente encontra na Terra, claro, na Lua também e em Marte. Então, também não teria como ser algo dessa região do Sistema Solar. A gente não vai transformar isso daqui numa aula de química ou de física, mas existem características específicas da composição, inclusive da composição do Bilal, que indicam que esse objeto passou muito tempo no meio interestelar. Quando um objeto fica muito tempo recebendo a radiação do meio interestelar, ele se altera em algumas formas, e é possível determinar isso constatando essas alterações. Existiam sinais claros também de que esses objetos tinham passado pela atmosfera da Terra a velocidades elevadíssimas, porque eles já tinham perdido os voláteis, né? Então aquilo que poderia ser perdido ali no aquecimento até essa temperatura realmente já tinha ido embora. O que faz sentido, considerando que ele entrou na atmosfera muito rápido, se aqueceu muito e explodiu a uma altitude considerável. A questão do microscópio eletrônico que eu tinha falado, as imagens ali mostraram que houve uma fusão dessas esferas dentro da explosão durante a entrada da atmosfera. Então é como se aquele objeto ele tivesse sido colocado dentro de uma bola de fogo e aquelas microesferas foram fundidas ali dentro. Sobre sinais de que poderia ser algo artificial, que é o que a gente realmente queria saber. Não tem. Tá? Não existem evidências que apontem que esse micrometeorito, né, esses micrometeoritos do IM-1 tenham sido fabricados por alguma civilização alienígena, mas isso não diminui os resultados dessa pesquisa de forma alguma. Uma pesquisa desse tipo nunca tinha sido feita. Os caras fizeram coleta de material do fundo do mar com cuidado. Cara, o negócio espatifou a 17 km de altura, uma velocidade dessa. A área que os caras tinham que pesquisar, rastrear para achar alguma coisa era enorme, né? No meio do oceano ainda. Então, para achar aqueles rolamentozinhos lá no meio do oceano, isso é pior que achar uma agulha no palheiro, velho. E os caras acharam. E a gente tenta colocar a foto, achar a foto e colocar no Instagram para o pessoal ver, porque realmente é muito pequeno. Não chega a ser microscópico, mas é milímetro, é muito pequeno. Mas, Eduardo, os caras eles já estavam rastreando esse objeto fazia muito tempo ou não? Eu acho que ele foi descoberto um dia antes de entrar na atmosfera. Geralmente se descobre objetos pequenos, né, com poucos metros, que estão já em rota de colisão com a Terra, e eles entram na atmosfera. Mas isso não é perigoso, cara? Não é perigoso? Qual a probabilidade de um objeto que realmente pode causar um grande dano pra gente ser descoberto tarde demais? Então, mas aí um objeto que realmente fosse causar um grande dano, ele seria muito maior e a gente realmente teria como ver bem antes, né? Sim, mas não acontece de vez em quando surgem umas coisas, tipo, não sei se eu que tô caindo muito em clickbait, mas de notícias de vez em quando, assim, tipo, asteroide em rota muito próxima da Terra, descoberto, sabe? Muito, muito mais próximo do que se deveria. Infelizmente tem muito clickbait disso daí, cara. Você falou da lista de e-mails no papo com um cara que eu não vou falar para ele aparecer aqui. Eu também já fiz parte de umas listas de e-mails que chegavam muito dessas coisas assim. Tanto que os meus e-mails eram aqueles que começavam a desmentir o que estava nos anteriores, sabe?
E aí botaram pra fora da lista de e-mail, né? Uma coisa que se falava muito lá em 2000 agora vai entregar a minha idade. Lá em 2003, por exemplo, era que Marte ia ficar tão próximo da Terra, era uma aproximação de não sei quantos milhões de anos, que você ia conseguir ver Marte como se fosse a Lua cheia. Cara, nunca que isso ia acontecer, jamais isso iria acontecer, não tem como, isso não faz o menor sentido, sabe? E aí eu escrevi aquele textão lá no e-mail justamente desmentindo aquilo que estava no clickbait que tinha em cima. E aí, tipo assim, eram uns textos de gente que tinha blog acho que era Blogspot na época. Mas, cara, se tiver alguma coisa que vai entrar em rota de colisão com a Terra, digamos, sabe? A gente consegue descobrir isso com muita antecedência? Bastante? Ou existe risco de olha, não, tipo, não tá muito em cima, não vai dar tempo? Em certa medida, a antecedência existe. A questão é, o que a gente pode fazer? Hoje, não existe nada realmente que a gente possa chegar, olha, descobrimos tal coisa, legal, o plano é esse, chame o Bruce Willis. É bem tipo assim, ó, descobrimos um cometa gigante que tá vindo em direção à Terra. É isso aí, então tá jóia. Armagedon, né? Armagedon. Bruce Willis, Aerosmith, Ben Affleck. E já era. É isso aí. A questão, eu acho que assim, quanto tempo a gente precisa de antecedência para poder fazer alguma coisa? Eu acho que esse quanto tempo é pelo menos algumas décadas até desenvolver algumas tecnologias. Tá? Se fala daquela missão da NASA que alterou a trajetória do asteroide lá, que eram 2 asteroides, né? Era como se um fosse uma lua do outro, e a nave, uma nave pequena, se chocou contra essa lua e alterou a órbita dela em volta do outro asteroide. Mas assim, é uma coisa, era um asteroide muito pequeno. Se a gente está falando de algo que tem centenas de metros, talvez até poucos quilômetros, que realmente possa causar não precisa nem ter centenas de metros, tá? Algo aí de algumas dezenas de metros que realmente atinja uma região populada ou atinja a próxima costa, algo assim, poderia causar algum estrago. Mas para a gente poder falar, cara, eu tenho meios para alterar a rota desse asteroide. A gente vai levar algumas décadas, pelo menos, para ter essa tecnologia. Então, essa antecedência tem que ser muito elevada, mas não porque a gente não consegue encontrar, a gente até consegue. Só que a nossa reação ainda não está planejada, entendeu? O programa tomou um tom meio apocalíptico, né? Não, até aproveitando desse ponto, serve também para a gente falar o seguinte. Esse papo me lembra, mais uma vez, talvez a série mais citada aqui nesse podcast, o problema dos 3 corpos, né? Que nós fizemos um episódio e recomendo você, caro ouvinte, que se você não ouviu o episódio 42 sobre o 7, não ouviu o episódio 28 também sobre o problema dos 3 corpos... Nossa, foi o 28? Ouça. Foi o 28. Meu amigo, esse aqui já é o episódio 47, cara. Tô velho. Daqui um mês nós fazemos 1 ano de podcast. Caramba. Então, pra quem não viu, são 2 episódios que eles se complementam no assunto, né? O episódio 42 sobre o 7, o início do nosso papo no 7, e o episódio 28 sobre os problemas dos 3 corpos, que a gente fala um pouco mais, né, dessa questão da possibilidade do contato com a vida alienígena de outro sistema e tudo mais, que é bem interessante, né? O nosso papo, ele puxa esse assunto aqui, ele puxa bastante porque é legal da gente ver que existe a pesquisa, ela é real, né? A pesquisa sobre a vida alienígena, ela é real e as pessoas estão fazendo. O que o Avilweb ele tem feito com esse projeto Galileu é justamente de uma forma científica, que é o que nós falamos no episódio com o Gatti, nós falamos em vários outros episódios sobre essa necessidade da união
da ufologia com a ciência, o Avilobi tá fazendo isso. Ele tá pesquisando. E eu acho que é legal a gente até deixar bem claro o seguinte. Essas esferas que ele encontrou no meio do mar lá, a pesquisa dele é sobre a possibilidade de vida fora da Terra? Só que entra no mesmo caso do fenômeno que o Rony gravou no Acre. Não necessariamente isso é extraterrestre, isso pode ser uma coisa nova. Isso simplesmente pode ser um fenômeno novo, como o Eduardo falou. Como o Eduardo falou, não prova que é algo sintético, fabricado e foi enviado para cá, mas também uma grande descoberta científica. É uma grande descoberta científica. A gente pode ter descoberto um novo elemento no universo, talvez. Isso pode ser uma coisa nova. E não tem nada a ver com alienígena, com extraterrestre ou coisa do tipo. Aí a gente volta mais uma vez na filosofia da ufologia que a gente vem trazendo cada vez mais aqui. De que a ufologia ela não serve pra gente ficar debatendo histórias de terror sobre abduções. Não, é pra gente abrir a mente e se perguntar sobre coisas que talvez a ciência não tenha olhado e pesquisado. Então a gente tem um físico como o Avilobi que está indo atrás dessas coisas, pra gente poder acabar encontrando outros pontos, né? Encontrar outros meios. Aí a gente junta tudo que a gente falou aqui. Talvez esse material encontrado é o material que falta para a gente poder chegar numa conclusão em fazer a construção de uma esfera de Dyson. Para a gente poder fazer um motor a propulsão que a gente consiga viajar a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância. Enfim, pode ser todas essas possibilidades. Então a gente tem que parar de ficar focando só na questão também, né, da pesquisa extraterrestre, inteligência extraterrestre e naves espaciais extraterrestres para possibilidades de que o universo ele não tem só o que a gente conhece aqui na Terra. Porque às vezes outros elementos, muitas vezes a gente pode ficar meio desapontado. Não era um disco voador. Pô, é tão legal. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. Eu acho que a palavra perfeita é essa, desapontamento. A gente tem que começar a desconstruir essa questão de que se não for uma vida alienígena, é um elemento novo, é uma coisa nova na ciência e a gente está presenciando isso e talvez tá se envolvendo com isso. E a gente vai receber isso de camarote, olha que legal. A gente vai receber essas informações antes do que boa parte do mundo, né? Por exemplo, a gente fez piada, né, com o nome do elemento Bilal. Aqui do Bilal, né? Mas eu não tinha ouvido falar da pesquisa que tinha sido feita ainda. Para mim, essa pesquisa nem tinha sido feita. Ainda ia acontecer. Mas já tem resultado, já tem tudo. E eu lembro que quando saiu a matéria que o Avilobi ia pegar essas esferas no mar, apareceu até no Fantástico. Sim, sim. Mas o Fantástico não veio com o resultado da matéria. Ele não deu a continuidade, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, quando teve as audiências lá do David Grush, no Congresso americano, eles vêm, falam que aconteceu aquilo e fica nisso. As consequências depois não traz o que vem depois. Não tem o acompanhamento da história, né? Isso. E aí fica naquilo e... Então o cara encontrou, fez um negócio novo, realmente encontrou algo que é diferente, né? Não tem a conclusão do que é, mas ninguém tá sabendo. Nós, da ufologia, estamos sabendo. E a gente trouxe aqui para vocês. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo.
Meus caros Eduardo Cornaccioni e Gustavo Oliveira, vamos dar tchau, porque... Considerações finais? Foi bom. Considerações finais pra gente poder dar tchau. Eu queria dizer que você citou aí o problema dos 3 corpos, né? Eu fiquei muito puto quando eu fiquei sabendo desse nome, porque esse era o nome da minha biografia que eu queria lançar. Minha autobiografia no futuro. Problema dos 3 corpos. Que é isso. Eu não vou nem eu como por 3, como por 3, trabalho por 2, ganho por 1 e durmo por nenhum. Problema dos 3 corpos. A autobiografia de Gustavo Cornaccioni. É a autobiografia de um brasileiro, né, meu amigo? Porra. O problema dos 3 corpos somos nós 3 aqui, passando mais ou menos pela mesma coisa. Eu estudo dos 3 por 3, eu trabalho por 2, enfim. Sobre considerações finais, eu considero o fim. Muito bom. Eu quero mandar um abraço especialíssimo para os nossos 2 novos apoiadores que chegaram nessa semana que passou no nosso grupo de apoiadores, o Claudão. Temos o nosso Cláudio, rapaziada. O nosso grupo agora tem o nosso próprio Cláudio, vindo de Minas. Olha que da hora, velho. Mas, como ele mesmo se auto-intitula, o Claudão de Portugal, cara. O cara, nosso primeiro apoiador luso, né, brasileiro e tal, mas está morando em Portugal e abrindo ali as portas pra galera de Portugal, que eu tô ligado que conhece a gente, que escuta a gente aí. Então vamos chegar, galera de Portugal, que a gente sabe que a audiência nossa em Portugal é bem da hora, hein? Vamos começar a chegar. E eu e o Guto já tava devendo, agora o Eduardo também tem que pagar essa conta. Estamos devendo um episódio sobre a casuística ufológica de Portugal, que é muito da hora, a gente conseguiu já encontrar algumas coisas. Então a gente precisa fazer um episódio sobre isso também. E o nosso outro apoiador, o Ricardo, chegou quietinho, chegou na maciota, mas tá ali junto com a gente dentro do nosso grupo. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo apoio de vocês mais uma vez. E sempre lembrando, apesar dos avisos durante o episódio, é só você entrar no apoia.se/ocontatopodcast e com um valor bem baixinho você pode fazer parte da nossa comunidade. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem, sem fumaça, se tudo der certo, aqui no podcast O Contato. Olá, 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 contatados. Continua. Mas eu vou nessa mesmo. Olá, contatados e contatadas. Olá. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Jaboti Americana, Gustavo Cornaccioni. E aí, Gustavo, tudo bem? Só um cigarro, peraí.